Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. E Taborda Teleágua, distribuidora Vale Vita. Nosso endereço para perguntas é saúde@santamaria.tv.br. Nossos programas, de forma inédita, são sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia e durante a semana em horários alternativos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Filim, oncologista. O Filim já esteve aqui conosco o ano passado, conversando sobre a sua especialidade, e esse tema é tão importante, principalmente na prevenção, que eu todos os anos vou ter que convidar o Filim para estar aqui comigo. Tá? Assim como outros colegas da especialidade já tiveram, especialidades mais restritas, alguma especialidade discutida, mas como oncologista clínico eu gostaria de conversar com o Filim, principalmente dos avanços que nós estamos tendo pela toda a técnica nova, dos fármacos e a forma de tratar um paciente com câncer. Iniciando, Filim, eu posso te dizer isto que é verdadeiro. Hoje não existe mais aquele médico que sozinho trata o paciente oncológico. Tá? É o cirurgião, é o radioterapeuta, é o oncologista clínico, mas além deste, existe o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista e tantas outras especialidades profissionais de outros da área de saúde e até fora da área de saúde hoje, são engenheiros que estão auxiliando e muito, né? E até mesmo os arquitetos pensando nas casas dos pacientes oncológicos. O Filim tem uma experiência muito grande, há muitos anos, trabalha aqui em Santa Maria na especialidade. Existe ex-militar? Não, ex-brigadiano não existe. Não, continua brigadiano a vida inteira. Na reserva da Brigada Militar, onde ele foi comandante aqui do Hospital da Brigada Militar, também por muitos anos, é lógico. Exatamente. Eu não estou te chamando de velho, muito pelo contrário, mas um homem experiente da vida, né? Obrigado. Filim, vamos lá. Quando a gente fala isso, avanços na oncologia, isso é lindo e é verdadeiro. Inicialmente gostaria de agradecer, Renaldo, ao convite de mais uma vez poder participar do teu programa e poder trazer algumas informações nesta área que eu trabalho há mais de 30 anos, na área de oncologia. Já estamos formados há mais de 36, 37 anos, pouco tempo antes. E para nós é um prazer, estamos aqui para poder dar algumas informações. Em relação à evolução da oncologia, nós acompanhamos nesses 30 e poucos anos a evolução não só de novas drogas, novos medicamentos que vieram ao longo desses anos todos, e também a técnicas de radioterapia, técnicas cirúrgicas que facilitaram a vida de muitos pacientes. E além, principal que eu quero salientar na evolução, é o trabalho preventivo que é feito hoje nos principais tipos de tumores e que hoje, através da mídia, através da imprensa, as pessoas estão sendo bem informadas e muitas vezes tomando precauções em fatores de risco e também tomando atitudes de inicialmente já procurarem um médico ou procurar os programas de saúde para que possam então fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, que é fundamental na área de oncologia, fazer um diagnóstico de início. Então as pessoas estão cada vez mais perdendo aquele medo de fazer diagnóstico de câncer, encaram a doença como sendo uma doença como qualquer outra, claro, com as suas restrições, se é uma doença avançada, mas nós temos tido já casos mais iniciais e com feito diagnóstico mais precoce. Isso facilitou muito para o médico oncologista e para o cirurgião, para o radioterapeuta, porque permite que o diagnóstico seja feito bem cedo e com isso menos agressivo e com menos complicações de pós-operatório, complicações de quimioterapia e de radioterapia. Começando assim, há 30 e poucos anos, quando você iniciou na especialidade na Santa Casa, né? Você fez na Santa Casa ou no Santo Antônio?
Santa Rita. No complexo da Santa Casa. Muito bem. Quando o paciente, e era no momento que eu comecei a fazer a minha especialidade também, quando nós mandávamos um paciente para fazer quimioterapia, quase que estava fadado a dizer, vai fazer quimioterapia, porque o óbito é certo e você vai tentar prolongar um pouco a tua vida. Esta, infelizmente, era a visão médica e era a visão dos pacientes. Quando ele iniciava um tratamento quimioterápico, além de todas as consequências da quimioterapia, era colocado para ele, olha, você tem câncer, não tem mais o que operar, não tem mais o que fazer radioterapia, você vai fazer lá a quimioterapia. Naquele momento era quase que selar a esse paciente que o êxito dele seria o óbito. Né? Nesses 30 e poucos anos... A evolução foi muito bonita. Eu pude acompanhar toda essa evolução. Eu lembro que quando eu era residente, a gente tinha uma série de pacientes que eram FPT, fora de possibilidades terapêuticas. Quer dizer, era só o tratamento paliativo e grande número de pacientes naquela época, e chegavam já com tumores avançados, com metástase pulmonar, com metástase óssea, metástase hepática, e com isso a gente não tinha o que fazer. Tratamento da dor. Tinha que fazer analgesia, né? Aliviar a dor, já era uma grande coisa, evitar que o paciente sofresse, tentar fazer uma cirurgia menos agressiva, para efeitos da quimioterapia, e também a evolução da quimioterapia com novas drogas antieméticas, novas drogas contra vômito, que permitiram que os para-efeitos da quimioterapia fossem diminuídos gradativamente, e isso aí no passar dos anos o paciente tem cada vez mais a indicação da quimioterapia e cada vez melhores respostas, através de protocolos de quimioterapia novos, com ajuste de doses e de dias em que as quimioterapias são feitas, e com isso permitir que o paciente tenha uma melhor resposta, não só por esses protocolos novos, mas também de medicações novas, como nós temos aí recentemente, nos últimos 5, 10 anos, os anticorpos monoclonais, que atuam especificamente, são alvo-dirigidas. São quimioterapias que são dirigidas àquele tipo específico de célula. Por exemplo, em câncer de mama, nós temos um tipo de tumor que é HER2 positivo, e esses tumores têm esse gene, positividade para esse tipo de gene, e aí eles respondem especificamente a uma medicação. E em tumor de cólon a mesma coisa, em tumor de cabeça e pescoço também, em estômago, em próstata também estamos fazendo, em linfomas também. Então, a evolução foi muito grande na medicina e na oncologia em termos de quimioterapia. Até para colocar para os nossos telespectadores, no passado, e não é um passado tão distante, o oncologista clínico ele entrava no tratamento do paciente após o não êxito da cirurgia e muitas vezes a radioterapia. Tá? Então nós tínhamos um tumor de cabeça e pescoço, um tumor de língua, por exemplo, o cirurgião fazia o ato cirúrgico, às vezes ampliado, grande, com resultados ruins e mesmo assim com recidiva do tumor, então iria para a quimioterapia. Hoje, ninguém vai ir direto a um ato cirúrgico sem fazer antes uma avaliação com um bom oncologista, até para diminuir a massa tumoral, para poder fazer um ato muito mais restrito e com resultados melhores. Eu acho que aí está a grande fase da quimioterapia hoje na especialidade de cabeça e pescoço. Exatamente. Ou outros tumores. Especialmente em cabeça e pescoço, a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia primária, que é essa quimioterapia que é feita antes da cirurgia, porque em cabeça e pescoço são órgãos nobres muito próximos. Então, se o cirurgião tiver que fazer uma cirurgia mais ampliada, ela já pega laringe, corda vocal e uma série de sequelas para o paciente. Dessa forma, através da quimioterapia neoadjuvante, nós podemos fazer 2, 3 ciclos de quimioterapia, reavaliar através da tomografia e verificar a resposta, e quando for indicada a cirurgia é bem menos agressiva. Tem tumores de língua, especialmente, ou de orofaringe, de amígdala, que nós fizemos quimioterapia, às vezes pacientes que teriam que fazer glossectomia total, quer dizer, tirar toda a língua, pacientes de mais idade, nós acabamos fazendo só quimioterapia, radioterapia, o paciente nem acaba fazendo cirurgia. É verdade. E tem casos com recidiva e controle, com laringoscopia, com endoscopia digestiva, e que desaparece o tumor e o paciente tem uma boa qualidade de vida, volta a se alimentar, não tem dor, fica sem dor. Então nós temos vários casos que já tivemos com quimioterapia neoadjuvante, quer dizer, essa quimioterapia
antes da possibilidade da cirurgia. E até o grande problema do passado é que nós fazíamos a radioterapia, indicávamos a radioterapia pré-operatória, para diminuir o tumor. Só que aí a grande dificuldade era o ato cirúrgico depois, né? Com aderência da massa, muito sangramento, e o ato realmente era muito complicado, muito Especialmente difícil. se fizesse radioterapia também antes, sangrava muito no transoperatório, feito da radioterapia, né? Eu acho que em cabeça e pescoço evoluiu muito. Nós temos hoje drogas novas, tipo o Erbitux, né, o cetuximab, que está se usando muito agora em cabeça e pescoço. Eu tenho vários pacientes que estão em tratamento e eu acho que isso é uma coisa que está nos trazendo grandes resultados, está nos ajudando muito. Claro que o diagnóstico sempre muitas vezes não, quase sempre ele é cirúrgico, através de uma biópsia. Caracterizar, nenhum oncologista, nenhum médico pode começar a tratar sem ter o diagnóstico. Né? Mas se é tumor, por que já não começa a fazer? Para que tem que fazer uma biópsia? A biópsia é obrigatória. Até porque existem, por exemplo, em cabeça e pescoço, tumores que às vezes o tratamento é só quimioterapia. Por exemplo, às vezes tem um tumor, um linfoma, que se faz o diagnóstico com uma biópsia da região da orofaringe, e é um linfoma que o tratamento é especificamente quimioterapia. Não pode fazer cirurgia. Aí não é feito, nem tem indicação da cirurgia. Então são situações que tem que passar para o otorrino ou para o cirurgião, cada um na sua área lá, que vai fazer então a biópsia e nós vamos ter o diagnóstico histológico. Filim, coisas simples, realmente simples não, esse não é o termo. Que a população fica preocupada quando há uma indicação de quimioterapia. Perda de cabelo e vômito. Indiscutivelmente são as duas vamos dizer assim, mais características, né, da quimioterapia. No passado era realmente sofredor, né? O enjoo, o vômito, o emagrecimento, a perda do cabelo, a astenia, a fraqueza do paciente, realmente pela quimioterapia. Diz, olha, o tumor, não estou sofrendo nada, mas a quimioterapia eu estou sofrendo muito. Hoje nós temos vários medicamentos que atuam contra o vômito, né? Então isso já mudou muito. Nós não aceitamos mais o paciente ter náusea e vômito. Vômito não se fala. O vômito não é para ter nunca, e nem náusea. Quer dizer, o paciente que vai fazer quimioterapia não pode ter vômito, não se fala, e náusea esporadicamente, que a gente já faz trabalho preventivo, já usa junto com quimioterapia, no início, durante e após, no final da quimioterapia, medicações para tirar o vômito. E depois ele segue com medicação oral, tomando em casa, que vai evitar o vômito. Em relação à queda de cabelo, a alopécia, existem algumas drogas, tipo a doxorubicina, que é uma droga mais antiga, que já faz mais de 30 anos que está no mercado, que essa doxorubicina causa muita queda de cabelo. E ela é utilizada ainda hoje num protocolo chamado FAC, ou protocolo só AC, ciclofosfamida e a blastina, doxorubicina, que cai muito cabelo, especialmente indicado para tumores de mama. Então nós vemos muitas mulheres... É a associação mama, a mulher perda de cabelo. Perda de cabelo. Chega ao ponto de quando mostrar uma imagem de uma paciente com câncer de mama fazendo quimioterapia, já mostra a paciente sem cabelo, porque certamente vai cair cabelo. Se não cair cabelo, nesse caso dessa droga, é sinal que não está fazendo tanto efeito na raiz. Faz efeito onde tiver células em divisão celular, certo? No folículo piloso, tem células que estão multiplicando-se rapidamente. Então, o que acontece? A medicação atua também no folículo piloso. Em relação ao câncer de mama, especificamente, nós temos outras drogas que não causam, também existem protocolos de quimio, que não causam queda de cabelo. Por exemplo, o Paclitaxel, que é uma droga que também pode dar queda de cabelo, mas não tanto que nem a doxorubicina. E também o trastuzumab, que é uma outra droga que se usa para câncer de mama e que é alvo dirigido, é um anticorpo monoclonal e que não dá nada de queda de cabelo. Então hoje a evolução da quimioterapia é muito grande em todos tanto na alopécia, né, que é a queda de cabelo, como também no tratamento dos para-efeitos. Tá? Filim, quando tu falas assim, protocolo, nós médicos sabemos realmente o que é um protocolo. E talvez a grande parte da população sabe o que é um protocolo.
Mas vamos explicar o protocolo na oncologia e como é que os profissionais da área chegaram a esse protocolo e como é que o filhinho escolhe o A, o B, o C protocolo para o seu paciente. Os protocolos de quimioterapia são as doses e os dias em que vão ser feita a quimioterapia. Por exemplo, existe um protocolo em câncer de mama que é feito no primeiro dia e no 8º dia e depois repete a cada 21 dias. Esse é um tipo de protocolo. Como que é feito esse protocolo? Através de estudos clínicos, foram feitos em fase 1, fase 2 e fase 3, quer dizer, evolução, e esses estudos identificaram a resposta em cada grupo de pacientes, qual é a melhor resposta, utilizando a dose adequada com o número de dias utilizados. Então, assim nós temos, estatisticamente, uma paciente que faz um protocolo X, comparando com outra que faz protocolo Y, a taxa de resposta completa foi superior. Então, a gente passa a usar esse tratamento com desses protocolos diferenciados. Assim, em cólon, em mama, em bexiga, em pulmão especialmente, né, em tumores ósseos, em sarcomas, então, em linfomas, né, existem alguns protocolos que já estão muito consagrados, né? Por exemplo, esse FAC que eu falei agora em mama, que já começou lá na Itália, com pesquisa da doxorubicina, isso há 30, 40 anos atrás, né, lá em Milão, e com isso foi evoluindo e as medicações foram sendo atualizadas. Mas até hoje são utilizados alguns protocolos há mais de 20, 30 anos, os mesmos protocolos, com alguns ajustes de doses, algumas adaptações, até porque os medicamentos para os para-efeitos são todos eles usados adequadamente e diminuem a náusea, diminuem o vômito. Filhinho, até para explicar para o nosso telespectador, não é uma invenção em cima de um protocolo, certo? É realmente grupos que fazem pesquisa em hospitais próprios para isso, tá? Principalmente hospitais universitários ou centros de referência em determinado, em todo o mundo dessa forma. Isso não quer dizer que o teu oncologista não pode mudar algumas coisas do protocolo, né? Porque senão parece que vira muito mecânico. Eu faço o protocolo A para todos os pacientes. Não é isso. Aí que vem o conhecimento médico, analisando o tumor, o tamanho do tumor, se tem metástase, que tipo de tumor, e escolhendo o protocolo mais correto. Exatamente. Então, tem que ser feito o estadiamento do tumor, para ver se ele é do estágio 1, 2, 3, 4 e as outras nuances entre esses 4 estágios. E em cima disso se vai fazer o estudo de qual protocolo melhor utilizado, baseado em respostas clínicas, os que tiveram melhor resposta, aí que entra a função do oncologista, para ele fazer a avaliação de cada caso, diferenciado um do outro. Nós temos um paciente com tumor de pulmão, por exemplo, é totalmente diferente de outro paciente com tumor de pulmão. Tem uma série de efeitos, que cada pessoa tem uma resposta imunológica diferenciada, é individualizada. Hoje a oncologia está evoluindo para tratamentos específicos, tratamentos dirigidos para cada individualizado. Cada paciente poderá ter um tratamento diferenciado de acordo com o diagnóstico do tumor, pela histologia do tumor, pelo aspecto genético do tumor e aspecto genético do próprio paciente, em termos de resposta, em termos de genes que suprimem tumores ou que ativam tumores. Então, a evolução da oncologia dentro da genética é muito grande e cada dia mais estamos utilizando medicações dirigidas e especificamente individualizadas. Eu quero colocar para os nossos telespectadores que, infelizmente, os pacientes com câncer também têm os seus direitos e que muitas vezes a população não sabe. Nós vamos conversar dos direitos dos pacientes com diagnóstico e tratamento oncológico. O Filhinho é um homem que conhece muito essa área e nós vamos, no próximo bloco, falar exatamente isso. Quais são os direitos que o paciente oncológico tem? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia?
estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A Taborda Teleágua leva sempre mais qualidade para o seu dia a dia. Trabalha com as melhores águas minerais e possui um serviço de teleentrega altamente seguro, onde o entregador chega até a sua residência uniformizado e identificados. Possui o serviço de limpeza com galões muito exigente, onde o transporte é realizado em sidecar fechados para que a bombona de água chegue à sua residência sem poeira. Nós trabalhamos também com a água mineral Vale Vita de São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul, que possui alta qualidade e sabor e um dos mais baixos teores de sódio no mercado, chegando a 4,5 mg por litro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida, aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, Família Feliz, Hospital Astrogilo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. Taborda Teleágua, distribuidora Vale Vita. Hoje estamos conversando com o oncologista Carlos Felim. Tem um Carlos Augusto? Não, Carlos Roberto. Carlos Roberto Felim. Mas acho que ninguém te chama de Carlos Roberto, é Felim, né? O Felim é oncologista, uma experiência grande aqui na cidade, foi brigadiano, diretor do Hospital da Brigada Militar, estou dizendo isso para quem está chegando agora, secretário de município, então tem essa visão também, né, do que é uma saúde pública numa cidade do porte de Santa Maria. Mas antes de nós iniciarmos esse bloco, no final do bloco passado, nós falamos de um tema importante que nós vamos discutir nesse momento. Os direitos dos pacientes com o diagnóstico de câncer. E quais são esses? São vários. Vamos começar com o imposto de renda, vamos começar com os direitos da próprio tratamento oncológico, novas leis que surgiram em cima disso, mas vamos começar com as coisas mais simples. Qual é o principal direito que tem um paciente oncológico? É o tratamento. Então, como é isso? Eu acho que muitas vezes o oncologista acaba se envolvendo no paciente como um todo, né? Não é só o paciente e a sua doença em si, né? O médico oncologista tem que cuidar da doença do paciente, do tumor em si, e tem que cuidar dos aspectos sociais desse paciente. Pelo menos deveria ser assim. Não só na oncologia, em qualquer especialidade médica. Os aspectos sociais, então, sócio e econômicos também do paciente, porque muitas vezes não adianta indicar uma droga, uma medicação caríssima que o paciente não vai ter acesso. Só tu vai deixar o paciente estressado, o familiar estressado, e ele não vai ter condições de achar, vai sair atrás do mundo, atrás de uma medicação milagrosa muitas vezes, e sem necessidade, né? Então, o oncologista tem que saber orientar o paciente dentro da sua, onde ele está enquadrado, aquela história biopsicossocial. Quer dizer, ele tem que saber, e econômico também, onde é que ele está. Então, o oncologista muitas vezes tem que atender pela psico-oncologia, porque ele vai atender aspecto psicológico do paciente, da estrutura familiar. Eu tive essa semana um paciente com 3 filhas e as filhas estavam deixando o paciente muito estressado. Acabei chamando as 3 filhas, olha, nós temos que conversar junto para tratar a família, não adianta tratar só o paciente. Porque o paciente está se estressando pelos questionamentos que vocês estão fazendo para ele, estão escondendo dele, e ele é um paciente instruído e ele está se achando que está sendo traído, ou vocês têm algum conhecimento. Mas isso eu iria perguntar depois para ti. Quando falar do diagnóstico para o paciente? Falar. Nós podemos já abordar agora, já depois nós seguimos. Não, depois do direito. Depois do direito. Então, para os direitos do paciente com câncer. Nós temos no nosso site, lá da Clínica Oncocentro,
que pode ser acessado uma cartilha com os direitos do paciente com câncer. Essa cartilha foi feita por uma desembargadora lá de Belo Horizonte, que ela se aposentou e teve um câncer de mama e fez uma cartilha com todas as informações, com os formulários, com os requerimentos que devem ser feitos e todos os direitos do paciente. Só para você ter uma ideia. Então, tem lá como acessar no www.oncocentrosm.com.br e acessar todas as informações. Mas em rápidas pinceladas nós podemos falar, primeiro, isenção do imposto de renda. O paciente com câncer tem uma legislação própria que dá isenção do imposto de renda. Tem que pegar o anátomo patológico e um relatório do médico, do tratamento que vem sendo feito, e ele encaminha através de um formulário próprio junto à Receita Federal e tem isenção. Qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer. Desde o diagnóstico, estou lá, quando tem o diagnóstico, no dia do diagnóstico, daquela data, o paciente recebe retroativa a isenção do imposto de renda. Retroativa desde a data. Tem um paciente, por exemplo, faz 2 anos que teve o tumor, ele pode entrar agora, ele vai receber devolução retroativa desde o diagnóstico que ele teve há 2, 3 anos atrás. Mesmo que o tumor não é incapacitante? Agora então. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos, independentemente, porque a legislação era muito genérica. Hoje a legislação já está mais específica. Especialmente, por exemplo, em câncer de próstata, nós temos vários homens que têm câncer de próstata e que fizeram ou a cirurgia, ou a rádio, ou a hormonioterapia e que estão bem. E aí, passaram 5 anos, 8 anos, não estão tomando medicação nenhuma, a própria Receita Federal está liberando por 5 anos e depois faz a revisão, pede os exames complementares para o médico para saber se o paciente ainda é portador do tumor. Então, por que isso? Porque a evolução da oncologia fez com que esses pacientes se tornem curados. E se ele está curado, ele não tem mais a necessidade do apoio, ele não tem mais o direito. Simples vaso celular de pele dá direito? Não dá direito. Hoje em dia não dá direito. Agora, um melanoma, um tumor maligno, se tiver linfonodo na axila, se tiver ou linfonodo regional, certamente vai fazer o tratamento e vai ter direito a ter essas isenções. Então, imposto de renda. Se quiser mais algum detalhe específico... Tanto imposto de renda nesse país. Paga-se tanto imposto que, por favor, se você fez esse diagnóstico, teve a infelicidade de ter esse diagnóstico, procure seus direitos, né? Exato. Por favor. Esse é um. O outro é o paciente que tem, por exemplo, um câncer de mama. Uma paciente fez cirurgia, fez o esvaziamento axilar e tem a dificuldade para dirigir, ela tem isenção da IPI na compra do automóvel. Claro que ela vai passar por uma avaliação, depois dessa avaliação da própria perícia do sistema de liberação do Estado, e por essa perícia vai avaliar se realmente ela tem necessidade. Então tem isenção da IPI, e aí paga 40%, 45% a menos, vai custar o carro. O outro direito, se o paciente tem o financiamento da casa própria, se ele apresentar que tiver uma neoplasia maligna presente em evolução e em tratamento, fica quitado esse financiamento através do seguro que é pago juntamente. Então, quitação da casa própria. Isso não é benesse, nesse caso é seguro, é diferente. É o seguro. Esse é um seguro. No momento que tu contrata o seguro, diz, na hipótese de você ter câncer, nós vamos pagar o teu apartamento. Isso é outra história, né? É o seguro que é feito junto com o financiamento. É que às vezes a pessoa não sabe dos seus direitos e não procura os seus direitos. Muito bem. Um outro item que eu acho que é importante salientar é andamento prioritário em processos judiciais. Então, assim como os idosos acima de 60 anos têm andamento prioritário, o paciente que é mais jovem, que tiver diagnóstico de neoplasia, ele vai ter também prioridade no atendimento nos processos judiciais. Então, esses são os principais, assim, que eu me lembro agora, que nos facilitam, né, os direitos, e tem que procurar os seus direitos, e isso aí. outra coisa, retirar o fundo de garantia por tempo de serviço. Retirar o fundo de garantia. Ontem ainda fiz um laudo médico para um paciente retirar o fundo de garantia. Então são direitos que tem completo nesse site, onde tem a cartilha. Se quiserem, podem procurar lá na nossa clínica, na Oncocentro, lá no edifício, na Policlínica do Hospital de Caridade, no 11º andar. Nós podemos dispor isso aí impresso para quem tiver interesse. Tem todos os formulários, os requerimentos, as orientações, o que precisa fazer para procurar o direito do paciente. Felim, quando você fala isso no Oncocentro, que no caso aqui onde você trabalha com os demais colegas,
você tem isso de forma gratuita, entregue, mesmo que se o paciente não seja teu, né? Ou seja, isso está à disposição para quem queira. Não paga nada. Você pode passar lá, procurar, nós fizemos cópias à vontade. Mesmo que não seja teu paciente. Mesmo que não seja paciente. Qualquer paciente que nos procurar lá vai ter suas informações todas necessárias. Filhinho, a Ana Amélia, senadora nossa, ela fez e aprovou uma lei obrigando o serviço público a dar atendimento ao paciente oncológico em 30 dias. 30 dias. E eu, conversando com ela, pelas nossas amizades, disse assim, que tristeza ter que fazer uma lei dessas. Eu disse, Renor, eu estou querendo defender o paciente oncológico. O paciente oncológico, ficar 30 dias sem o tratamento, num país que nem o nosso, 30 dias, sabendo que o seu tumor está tendo evolução e não conseguir tratamento, não precisaria de ter lei, né, filhinho? Isso seria não em 30 dias, teria que ser bem antes que 30 dias, de uma forma normal, sem lei. Mas pelo menos tem uma lei para obrigar. Exatamente, mas a gente vê na prática clínica que nem esses 30 dias estão sendo cumpridos. Apesar de existir a lei, muitas vezes eu tenho acompanhado pacientes, especialmente não pacientes que têm outros tipos de convênio, mas essencialmente pacientes de SUS, eu tenho acompanhado que os pacientes acabam nem em 30 dias. Aí vai para cá, e vai para lá, e é papel, e pede isso, aquilo, faz diagnóstico, até o diagnóstico. Demora muito mais, tenho visto o paciente levar muito mais que esse tempo na prática, no nosso dia a dia. Claro que pacientes de outros convênios que têm mais agilidade vão mais rápido. Mas foi muito bem colocada essa lei da senadora Ana Amélia. E eu acho que ela fez o governo pensar no problema do paciente, porque a célula não para, a célula continua crescendo e o paciente tem cada vez mais necessidade. Nós estamos lutando para fazer um diagnóstico precoce, cada vez mais precoce. E quando fizemos o diagnóstico, que o paciente não faz o tratamento, é uma coisa incrível que ele dissesse, que não precisaria ter essa lei, exatamente. Então, nós estamos procurando orientar cada vez mais esse paciente para eles possam procurar e serem atendidos. Nós sabemos hoje o Hospital de Caridade está saindo do SUS, a área de oncologia toda, com mais de 200 pacientes em tratamento, que vão ter que entrar naquela fila que afunila lá no Hospital Universitário. Vamos lá, Filhinho, já te tocou nesse assunto do Hospital de Caridade, isso às vezes embrulha o estômago da gente, entende? A gente fica um pouco chateado, porque demagogicamente muitas vezes assina-se um processo e diz que já está credenciado. O hospital fazendo um tratamento no Hospital de Caridade da forma de primeiro mundo, um tratamento digno para o paciente. E imediato, digno, né? Que como tem que ser. Aí não se paga, porque não temos dinheiro, porque não está feito direito o contrato, que o governo anterior não fez o contrato direito, é 16, 14 milhões, uma coisa assim. Volta de 15 milhões. Aí simplesmente, por certo, vai acontecer o que era no passado. A Prefeitura Municipal de Santa Maria vai ter que pegar uma Kombi, lotar de pacientes e levar para Santa Cruz ou para outro lugar. É Santa Maria, meu Deus do céu. Onde fica? Eu fico polo de saúde. A gente fica muito chateado, muito triste com isso. Realmente não tem cabimento, esse é o termo, não tem cabimento o que estão fazendo com o Hospital de Caridade. Sei lá se falta liderança, o que falta na cidade de Santa Maria, mas na área de saúde realmente é complicado. O Hospital Universitário não tem como atender todos esses pacientes. Ou melhor, tem, mas por certo outras áreas do Hospital Universitário vão perder a atividade que deveria ter exatamente para ter esses pacientes oncológicos. Por que acontecer isso? Infelizmente as coisas não funcionam como deveriam ser. Já que tu tocou no assunto, eu sou obrigado realmente a falar isso. E muitas vezes coloca-se que os médicos não querem atender o SUS. Balela e mentira. Os nossos oncologistas estavam lá atendendo. Tá? Realmente remuneração baixa, muito baixa daquilo que recebiam, tanto que parte ainda era pago pelo Hospital de Caridade, mas por favor, né, não ter atendimento, não ter o pagamento merecido, isso não existe, isso não dá para realmente pensar numa cidade de Santa Maria. Exatamente.
Filim, eu sei que também a Oncocentro faz um trabalho que eu acho muito interessante, que é nas escolas, né? Vocês saem da clínica e vão às escolas através de alunos, através de profissionais, para dar palestras sobre câncer, né? Com a palavra câncer, ou seja, transformando essa doença que infelizmente, olha, o paciente tem câncer, né? Coitadinho. Não, nada disso. O que é o câncer? Como é que ele age? Como é que a gente deve fazer para não ter? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado, Renaud, por ter levantado esse assunto. E nós queremos dizer que a Clínica Oncocentro apoia, né, que é nosso, o projeto é um projeto da Universidade Federal, e nós apoiamos esse projeto, em que os alunos do projeto Onquinho Vai à Escola, o nome desse projeto, em que todas as escolas de ensino fundamental ou ensino médio que tiverem interesse de receber informações sobre câncer, nós temos alunos do curso de medicina que, treinados com palestra montada, vão lá e fazem a palestra para os alunos, especialmente de ensino fundamental, para que eles tenham noção sobre câncer, que sirvam também de multiplicadores na sua família, no pai, nos padrinhos, nos avós, explicando sobre o que é o câncer, sobre os tipos variados de câncer, a importância do diagnóstico precoce e desmitificando o problema todo do câncer. Eu acho que nós estamos já uns 3, 4 anos com esse projeto e acredito que cada vez, hoje mesmo nós tivemos palestra na escola lá no Itararé, que está gradativamente sendo ampliado, estamos à disposição, é um trabalho voluntário, bem esclarecido, é um trabalho voluntário, em que os alunos, através dessa extensão da Universidade Federal, voluntariamente eles vão lá, nós proporcionamos os meios de informática e de projeção, então eles vão lá e fazem as apresentações, e estamos tendo assim, teve uma professora numa escola, no ano passado, que pediu para os alunos fazerem, alunos assim de 8, 10 anos de idade, fazendo redação sobre o câncer depois da palestra. Mas é incrível o aprendizado que essas crianças têm do conceito de que é um câncer, o que é um tumor benigno, o que é um tumor maligno, os tipos de tratamento, quimioterapia, as crianças jovens já sendo informadas e servindo de multiplicadores, escrevendo. Nós estamos pensando, inclusive, em divulgar essas redações. Eu pensei nesse momento. Que é muito interessante o aprendizado dessas crianças e eles se tornam multiplicadores, não só para eles, como para a estrutura familiar onde eles estão. Esse tipo nós seguimos realmente os ditames aqui na TV Santa Maria, e isso eu faço como rotina, seguindo as recomendações do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina, de não dar telefone, endereço de clínicas, né? Porque isso é uma colocação da TV e de rádio a mesma coisa, para o conhecimento da população, não para o autoelogio e para vangloriar o profissional que está sendo entrevistado. Mas eu acho que isso é tão importante que eu gostaria que você desse o telefone realmente, né? O telefone da clínica para a professora que está nos assistindo nesse momento. Pense, professora de ciências, ou de qualquer outra área. Tudo bem de ciências, né? Que é bem da área. Me recordo do meu tempo de Paulo Sarazate, quando eu dava aula no Paulo Sarazate, que era estudante de medicina, e dava aula à noite no Colégio Paulo Sarazate. E nós fazíamos exatamente isso com os nossos alunos, eu dava a matéria de ciência, né? E quando se falava desta forma, há uma atenção da meninada, né? Os meninos ficam realmente, as meninas ficam e perguntam, né? Extremamente importante, ainda mais agora que eles sabem, no nosso tempo não tinha isso, a internet para complementar a instrução do colega. Qual é o telefone, então, que as professoras podem ligar? Se alguém tiver interesse, pode ligar lá para a clínica, que a clínica nosso funcionário faz o contato com os professores lá da universidade, com os alunos, para eles poderem agendar os dias e os horários para ir lá na escola fazer essa palestra. É o 3221-9000. Pode ligar para lá, de manhã ou à tarde, nossa secretária dará todas as orientações e voluntário, mais salientar que esse é um trabalho voluntário, em que ninguém recebe, não é cobrado nada, a finalidade é simplesmente divulgar sobre o câncer. Eu acho que nós estamos tendo boa resposta e os alunos estão gostando dessas palestras que foram montadas especificamente para essa idade dos pacientes. Para eles terem o conhecimento
dos termos técnicos adequados à sua idade. Isso é muito importante. Mas, por exemplo, lá a professora do Colégio Rio Grande do Norte de São Martinho da Serra, também pode ligar? Claro, claro. A clínica Oncocentro, ela está voluntariamente dando suporte para que esses alunos voluntários possam ir lá. Nós vamos tentar, de uma maneira ou outra, providenciar para levar mesmo fora de Santa Maria. É claro que eu falei em São Martinho da Serra, eu tive o prazer de ser secretário de saúde de São Martinho da Serra. E aquele tempo a estrada era ruim, tá? E agora ela é péssima. Tá? Então, por favor, era ruim aquele tempo a nossa estrada para ir até lá. E agora ela não está ruim mais, ela está péssima. Então, veja bem a situação que está São Martinho da Serra, mas mesmo assim há essa possibilidade em outras cidades do nosso entorno. Estou conversando com o oncologista Carlos Filin e nós vamos a um intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A Taborda Teleágua leva sempre mais qualidade para o seu dia a dia. Trabalha com as melhores águas minerais e possui um serviço de teleentrega altamente seguro, onde o entregador chega até a sua residência uniformizado e identificados. Possui o serviço de limpeza com galões muito exigente, onde o transporte é realizado em sidecar fechados para que a bombona de água chegue à sua residência sem poeira. Nós trabalhamos também com a água mineral Vale Vita de São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul, que possui alta qualidade e sabor e um dos mais baixos teores de sódio no mercado, chegando a 4,5 mg por litro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida, sempre ressaltando o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. Pampeiro, Família Feliz e Taborda Teleágua, distribuidora Vale Vita. Nosso programa vai sempre de forma inédita no sábado ao meio-dia, repetido no domingo ao meio-dia e durante a semana em horários alternativos. Hoje conversando com o nosso oncologista Carlos Filin. Ressaltando também que você pode entrar em contato conosco através do endereço eletrônico saude@santamaria.tv.br. Entre em contato conosco e sugira a pauta para o nosso programa. E até mesmo os colegas da área de saúde entrem em contato aí comigo e serão nossos convidados para vir aqui ser entrevistado por nós. Filin, eu gostaria de tocar num assunto que eu vejo de extrema importância. No momento do diagnóstico do câncer, vamos lá, um câncer de mama, né? Não é apenas a paciente que fica doente. É o esposo, é os filhos, os amigos, os vizinhos, principalmente quando essa pessoa é muito bem relacionada. Como vocês tratam isso? Esse é muito importante levantar esse questionamento, porque é o dia a dia do médico oncologista, e não só do oncologista, como de outras especialidades, né?
na área na mama, rim, digestivo, em todas a cabeça e pescoço, em todas as áreas, muitas vezes não só o oncologista, como o próprio o cirurgião, quem faz a biópsia, o clínico, né, que acompanha como conduzir esse problema do diagnóstico do paciente. Da minha experiência, assim, desses anos todos, eu tenho observado e também lido e pesquisado sobre esse assunto, e me parece que, estatisticamente, os pacientes que têm a informação correta do que o seu problema, eles contribuem muito mais para o seu tratamento e se ajudam psicologicamente, que também influencia no tratamento do tumor, a própria resposta imune desse paciente. Então, eu tenho observado que esses pacientes, sempre que posso, eu procuro dar as informações para o paciente. Por quê? Nós não podemos ficar escondendo informação de um paciente que hoje em dia tem todas as informações, seja através da mídia, ou seja através da internet, para informar que ele coloca câncer de mama, aparece todas as informações do câncer de mama, que é o sintoma que ele está apresentando. Então, nós não podemos nos esconder atrás das informações. Não adianta mais o filho e a filha querer esconder. E negar o conhecimento do próprio paciente sobre câncer, porque as crianças já estão sendo informadas sobre câncer. E também desmitificar essa história de que câncer é sinônimo de morte. É isso. Hoje nós sabemos que câncer não é mais sinônimo de morte. Claro que tem doenças avançadas que evoluem para a morte. Tem pacientes que não têm diagnóstico precoce, seja porque não cuidou ou porque os sintomas apareceram numa fase muito avançada da doença. Claro que evolui, mas também tem o tratamento paliativo do oncologista que vai acompanhar esse caso. Mas assim, no dia a dia nós temos visto pacientes que chegam, nós não podemos ficar assim, um familiar tem um conhecimento de uma informação, a esposa, o filho tem outra, o paciente tem outra, nós vamos ficar que nem o gato e o rato correndo, cada um escondendo do outro, e as pessoas tentando cada vez se estressando mais por não contar para o paciente. Então cresce um ambiente de negativismo coletivo nessa estrutura familiar. Então nós procuramos conversar sempre junto o paciente com os seus familiares mais próximos, que têm interferência psicológica naquele paciente, e dessa maneira procuramos então conversar de uma maneira uniforme, tecnicamente, cientificamente, dando as informações. Acho que é importante, cientificamente. Cientificamente, e dando as informações aos questionamentos que o paciente apresenta. Se o paciente fizer um questionamento, ele vai ter a resposta exata. Eu não vou mentir para o paciente, não se mente para o paciente. O paciente tem que ter mais conhecimento. Isso é uma coisa assim muito polêmica. Esse é o meu pensamento, é a minha observação, é o que eu tenho visto, que eu tenho lido. Vocês vão encontrar ideias divergentes, vão ter pessoas que eu não conto meu paciente. Dificilmente hoje em dia existe isso. Por quê? Porque as pessoas estão muito bem informadas. E hoje o câncer não é mais aquele bicho-papão que matava, como nós 100%. Falamos no início, um grande número de pessoas e que iniciava o tratamento, seja com quimioterapia ou rádio ou cirurgia em fase muito avançada. Hoje nós temos várias armas, né? As nossas ferramentas são muito mais efetivas, não só em medicamentos, como em cirurgia, como em radioterapia, em hormonioterapia também, em alguns casos de tumores de próstata e mama, né, principalmente. Então nós sabemos que essa resposta é muito boa e nós podemos trazer grande benefício para o paciente. Claro que cada conquista que a gente vai tendo nesses pacientes, por exemplo, paciente avançado, de melhora de resposta, a gente vai mostrando para o paciente que melhorou isso, passou aquilo, passou a náusea, melhorou aquilo. Então, nós estamos mostrando e o paciente vai se entusiasmando com o tratamento. Isso para nós é muito importante. O paciente está motivado a fazer tratamento. Então, o paciente não pode se desmotivar. No momento que ele fique desmotivado, ele perde a vontade de viver e para nós isso é muito importante. Nós temos que cuidar do aspecto psicológico. Existe uma especialidade, uma subespecialidade dentro da oncologia, que se chama psico-oncologia. E eu fiz, alguns anos atrás, era um ano de curso de final de semana, um curso de psico-oncologia. Eu tive uma curiosidade de fazer junto com psicólogo, era um curso de gente de todo que é lugar do Brasil, na PUC de Porto Alegre.
Então, é muito interessante esses aspectos psicológicos. E o médico oncologista tem o poder de poder prescrever medicações que ele pode diminuir a ansiedade, até do familiar do paciente. Lógico. Para ter o paciente, um antidepressivo, ou para o familiar, ou para a esposa, para quem está mais... Então ele consegue contornar. Mesmo que o paciente tenha um péssimo diagnóstico, uma péssimo prognóstico, uma péssima evolução, ele tem que ter qualidade de vida daquilo que resta, né? Daquilo que resta, e o preparo da estrutura familiar no momento que aquela pessoa faltar também. Então é um conjunto de procedimentos que o oncologista tem que tomar conhecimento numa visão multiprofissional, né, junto com psicólogo, psiquiatra, com nutricionista, né, com toda a área da saúde, com farmacêutico que nos acompanha, com as enfermeiras que nos acompanham, e com isso poder atender cada vez melhor o nosso paciente. Filinho, é mais fácil tratar um paciente com espiritualidade? Eu não estou falando religião, vamos mudar um pouco. O mesmo, então vamos lá, religião. Tá? Pode ser católica, pode ser qualquer uma, adventista. É muito mais fácil tratar esse paciente que acredita realmente e tem fé em algo, ou um paciente que realmente não está tendo esta visão de um futuro defendido por essas religiões. Eu acho que foi muito bem colocada essa tua pergunta, Renor, que muitas vezes o médico trabalha, especialmente na área de oncologia, ele trabalha com a ciência, 1 mais 1 são 2, e resposta sim ou assado. Nossa observação nesses longos anos que estamos trabalhando nesta área, a gente observa que o paciente que tem fé, independente da religião, independente do seu conhecimento, da sua crença, ele responde muito melhor ao tratamento. E nós sabemos o poder da oração, que a maioria das religiões tem, a oração, a fé, a oração. Né? Tem a fé na Nossa Senhora Medianeira, tem a fé no benzedor lá do Mato Grosso. Me perguntam, eu quero ir lá me benzer, lá na cidade do interior. Acredita? Acredito. Deve ir, muito bom, vamos programar então, um intervalo de quimioterapia que tiver condições, vai lá, fica 2, 3 dias e volta. Isso é muito importante para o paciente. Nós não sabemos ainda todo o conhecimento da mente humana. Nós não temos conhecimento, a ciência ainda, a medicina ainda não tomou conhecimento de todos a potencialidade que tem a mente humana. E a gente não sabe ainda que grau de resposta imune essa pessoa, com o seu poder da oração, o poder da fé, ele pode trazer e colaborar para o seu paciente. Não estou querendo aqui de uma maneira generalizar, saindo fora da ciência médica, mas é uma observação que a gente tem ao longo dos anos e vê que o paciente com fé. Eu já tratei pacientes das mais diversas religiões, Umbanda. Eu já fui até várias vezes de Umbanda, que o paciente me convidava se eu ia junto para ter uma força. Eu vou junto, vou lá, já fui alguns anos atrás. E outras situações que não é a minha religião, mas eu fui para acompanhar o paciente. Mas, em outras situações, de espiritismo, acho que o paciente, tendo fé, muitas vezes não é só o paciente, os familiares. Tem às vezes um paciente, essa semana casualmente tinha um paciente, que a filha era espírita, a outra não acreditava em espiritismo, cada um tem a sua religião. Mas eu mandei eles, cada um das suas religiões, terem fé e pensar positivamente para ajudar o paciente. Eu diria assim, Filinho, é muito mais fácil tratar, e esquecendo o câncer, qualquer patologia, é muito mais fácil tratar o paciente feliz, exato, que é amado e ama, exatamente, do que aquele que infelizmente está muito sozinho, muito triste. Depressão. Nem chega a ter depressão, a tristeza mesmo. Porque a depressão já é uma doença. Eu falo, o homem triste, ou a mulher triste, que não alegria de viver. Alegria de viver, que não tem alegria de viver. Bom, aí até uma amidalite, com quem não tem alegria de viver, é difícil. Eu quero mostrar também aqui, são pequenos panfletos, que são feitos dessas doenças. Aqui câncer de pele, câncer de esôfago, linfoma, nós temos aqui câncer de colo, câncer de estômago, câncer de boca, que todos esses panfletos, poderia chamar de panfletos, né?
informações. Esses folders estão à disposição na Oncocentro a quem queira realmente divulgar. Isso é extremamente importante, preventivamente divulgar. Filhinho, eu preciso realmente falar de uma coisa que também me angustia muito, que são os preços das medicações desse final. Tá? A quimioterapia oral, por exemplo, que veio para ficar, né? O que é a quimioterapia? Em vez de fazer as injetáveis, tá? Hoje o paciente pode ir para casa e tomar a sua medicação comprimido de quimioterápico. Isso tudo evoluiu de uma forma tão rápida, mas que infelizmente os laboratórios que detêm a marca, que ainda não está sendo comercializado por outros laboratórios, os valores são extremamente caros. Né? Alguns tratamentos de 400, 500 mil, 300 mil reais. Até onde vai a possibilidade do Sistema Único de Saúde pagar isso, ou os planos de saúde, porque individualmente ninguém tem condições hoje. Talvez um multimilionário e tal, tudo bem. Mas a classe média, vamos dizer lá, que é a maior possibilidade, não tem condições de fazer esse tratamento. Até onde vai? Aonde vai, olha bem o que eu vou te perguntar, até onde vai a responsabilidade do oncologista ao prescrever uma medicação que sabe que o paciente não pode comprar, que o plano de saúde não fornece porque ainda não há necessidade, não está regulamentado, e o Sistema Único também não. Eu não gosto da judicialização da saúde, não gosto da judicialização da saúde, não que esteja equivocado o juiz ao determinar isso ou o promotor querer, tá? Mas deveria ser uma coisa muito mais clara, muito mais aberta. Aonde vai parar os valores? Isso é um problema grave, não só aqui no Brasil, como em outros países todos, um problema de econômico, né? Que nós vemos que os custos da pesquisa são muito altos e quando chega, se experimenta assim, 5 mil medicações para tirar uma medicação que possa ser usada clinicamente. Então os custos acabam ficando muito elevados, a pesquisa inicialmente, mas depois com o passar dos anos, com a produção, muitas vezes sintética e de melhor manuseio na produção desses medicamentos, a gente consegue baixar os preços. Mas nós temos medicamentos esses mais de ponta, medicação como terapia alvo molecular, que são dirigidos especificamente para o paciente, que são custo altíssimo. Por quê? Os laboratórios detêm os direitos, a propriedade da pesquisa. Nós temos agora uma medicação, casualmente hoje eu estava falando com o representante de laboratório, duas medicações que são rituximab e trastuzumab, que venceram a patente. E agora vai baratear. E agora já vai baixar 15, 20% do valor, que era muito elevado. Muito mais, era muito 50%. Elevado. Exato, então vai baixar muito e com isso aí vai facilitar e generalizar o uso dessas medicações. Claro, o oncologista também tem que pensar na indicação dessas medicações caras. Ele tem que ver que não adianta indicar para um paciente que não tem recurso nenhum uma medicação de custo altíssimo, que ele vai, em vez de ajudar o paciente, ele vai estar prejudicando o paciente, porque o paciente vai entrar num estresse, dizendo que não está fazendo o tratamento correto, e certamente ele vai procurar os seus direitos que ele tenha e vai procurar entrar na judicialização do problema da saúde pública. Então, nós vemos assim isso como uma dificuldade que o oncologista ou o médico que for indicar a medicação tem que seja muito criterioso e tenha conhecimento da resposta a esse tipo de tratamento caro. Se aquele caso especificamente vai ter uma boa resposta ou não. Eu estou dizendo isso porque eu tive agora recentemente o caso de um paciente que tinha um melanoma, um paciente, eu acho que eu já relatei, de 40 anos de idade, e um paciente com melanoma que teria indicação inicial de fazer uso de uma medicação que era muito cara e que o convênio dele não liberou, e que ele tinha facilidade por via judicial, entrou via judicial e foi liberado na via judicial. Felizmente esse paciente tinha um edema enorme no membro superior esquerdo e acabou fazendo tratamento e já hoje voltou a trabalhar depois dessa medicação. Entende? Então, são casos específicos que a gente fica questionando. Uma vida, 400 mil reais? Não, a vida vale muito mais que 400 mil reais, vale muito mais que R$1 milhão. Mas o grande problema é quando um paciente que já está inviável, que realmente não tem mais condições de cura, não é um menino de 14 anos, de 40 anos, não é mais menino, mas tudo bem. Mas aqueles casos terminais que muitas vezes usam medicações caríssimas, sabendo que o resultado é enorme. O médico tem que ter um critério muito rigoroso de indicar essas medicações
e saber que em vez de estar ajudando o paciente, ele vai estar prejudicando o paciente. Se ele sabe que não vai poder fazer tratamento, não tem como indicar uma medicação que ele não possa ter acesso, porque senão qualquer pessoa vai encarar isso como sendo uma medicação milagrosa, e elas não são milagrosas. Elas têm as indicações precisas e depende do estadiamento do tumor. Então vai depender do critério do médico para indicar e justificar, muito bem justificado, se ele achar necessário a indicação dessa medicação para esse paciente. Infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa e, na verdade, hoje, por incrível que pareça, nós não falamos sobre prevenção. Nós não falamos sobre sintomas, nós não falamos dos primeiros cuidados que deve ter, mas a verdade, por incrível que pareça, hoje a comunidade sabe, é o não fumar, não beber demais, né? Uma dieta... Uma dieta bem controlada e ser feliz e amar bastante essa vida. Isso. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser felizes, de um jeito ou do outro. Quero agradecer a Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano, a Pampeiro, Família Feliz, Hospital Astrogildo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua, Taborda Teleágua, distribuidora Vale Vita. E convidar os nossos telespectadores sempre ficar aqui no canal 19 com os programas do nossa televisão.